Olá amigos, espero que estejam todos bem. Hoje temos o primeiro rato que eu trago aqui ao canal em que podemos mudar os switches sem ter de soldar e voltar a soldar. Incrível, não é? Vamos então conhecer o ROG Gladius 3 Wireless. E como não podia faltar numa caixa de dados ROG, para além deste design característico da marca, vamos ter também uma experiência de unboxing bem premium. Até imã nesta caixa tem, só para verem. Aqui protegido por esta muralha de espuma temos um adaptador USB-C para USB-A, para podermos ligar ao cabo e utilizar como extensor. Depois temos aqui o cabo estilo paracord do USB-C e o Gladius 3 Wireless. Vamos só tirar aqui estes plásticos. Neste compartimento do rato temos o dongle para a ligação wireless, que tem também um ímã para segurar o dongle, como conseguem ver. Aqui embaixo da espuma temos este pequeno saco com dois switch home-run e um switch puller, para o caso de queremos trocar os ROG micro switch que vêm com o rato, e que já vamos ver em mais detalhe. Depois temos os manuais, alguma papelada, alguns stickers da Republic of Gamers e ainda 4 mousefeeds extras. Voltando aqui ao Gladius, podemos ver que temos uma shape ergonómica para destros, apenas com botões laterais do lado esquerdo. E continuando aqui no lado esquerdo, temos este design muito porreiro, retroiluminado, com palavras como ROG, Republic of Gamers e Gladius escritas, e este design acaba por funcionar também um pouco como antiderrapante para que o teu dedo não deslize. No lado direito também temos esta textura linear para o dedo não derrapar e ROG desenhado aqui no canto. No topo, nas costas do rato, vamos ter o logo da ROG retroiluminado e mais à frente um botão triangular brilhante para alterar os DPIs, com um design muito interessante. Mais à frente temos os dois botões principais separados por este canal onde temos a scroll wheel que também é retroiluminada. Na frente do Gladius vamos ter a entrada USB-C para carregamento com uma abertura decente que deve suportar qualquer tipo de tamanho de cabo USB-C. Não é como algumas marcas que fazem apenas uma abertura própria para caber o cabo deles. Na base temos 4 mousefeeds 100% PTFE nos cantos e uma tira em volta do sensor. Temos também um slide para alterar entre a ligação por Bluetooth, cabo ou wireless 2.4 GHz e logo abaixo um botão para fazer o pair na ligação por Bluetooth. Em seguida vamos ter o botão para alterar entre 5 perfis definidos no software e estas duas borrachinhas que protegem e escondem os parafusos para podermos abrir o rato e substituir então os switches. E vamos já de gás ver aqui o verdadeiro diferencial que este rato oferece, que é o ser hot swappable. O que quer dizer que podemos alterar os switches facilmente, sem ter de soldar os anteriores e voltar a soldar os novos. E vamos ver que a abertura do Gladius 3 Wireless é bastante simples, basta retirarmos estas borrachinhas para aceder aos parafusos, depois remover os parafusos e é só puxar a carcaça superior para abrir. Agora que já temos o rato completamente nu, podemos ver logo aqui ao centro a bateria e a PCB, onde tudo está ligado com estes conectores, e na lateral podemos ver os switches mecânicos Scale para os botões laterais. Uma boa escolha, sem dúvida. E na frente vamos ter os ROG micro switches pré-instalados e a scroll wheel. Uma das belezas de termos esta abertura fácil do rato é que se precisarmos trocar para além dos switches outro componente, como a bateria ou a scroll wheel, vamos ter a vida bem mais facilitada, porque alguns ratos não são nada fáceis de abrir e este, como podemos ver, é super simples. Mas vamos então testar substituir os switches ROG pelos switches homeronóticos que vêm à parte. E para isso vamos utilizar este switch puller, que também vem com o rato, e basta puxar e é super fácil. Este socket tem suporte para os switches mecânicos de 3 pinos tradicionais e também para os mais recentes micro switch óticos home-run de 5 pinos. E para testar vamos então colocar os home-run óticos, e para isso basta alinhar os pinos e pressionar. E está! Já que temos ambos os switches colocados, vamos aproveitar e ver a diferença de som entre eles. Eu pessoalmente prefiro o som dos switches ROG, os home-run acabam por ter um pingo um bocado metálico. E para fechar também é bastante simples, basta alinhar e pressionar ligeiramente a carcaça para a frente e apertar novamente os parafusos. Parabéns à ASUS por conseguir implementar tão bem o sistema hot swappable num rato e mesmo assim não reduzir a robustez e qualidade de construção do Gladius. Sim, porque para além do Gladius ter um plástico de excelente qualidade, muito confortável ao toque, posso apertar que ele não produz nenhum ruído, nem ativa nenhum switch acidentalmente, como acontece em alguns ratos com uma construção mais fácil. Voltando agora à parte exterior do rato. Como disse anteriormente, temos uma shape ergonómica e a primeira coisa que notei quando vi o Gladius foi a altura de 45mm, que é claramente mais alto que os últimos ratos que utilizei. E para comparação tenho aqui por exemplo o Razer Viper Ultimate que tem apenas 38mm. De comprimento temos 126mm e de largura 67mm. Estas são dimensões mais indicadas para uma mão de tamanho grande, mas também vão funcionar numa mão de tamanho médio. Já numa mão pequena, a princípio, só se utilizar palm grip e mesmo assim não o recomendaria. Para mim, que tenho mão ao médio, consigo utilizá-lo em praticamente qualquer grip, com muita facilidade,
Eu utilizo normalmente a Claw, mas acho que este é um rato que se vai encaixar perfeitamente para quem usa principalmente a Palm Grip. Por isso, usas Palm Grip, eu acho que o Gladius 3 pode ser uma excelente escolha para ti. Outro ponto menos positivo é o peso de 89 gramas, um pouco pesado para a trend de ratos abaixo de 80 gramas, que tem saído ultimamente. Mas se tivermos em conta todas as features extra que este rato tem e oferece, percebo que o objetivo da ROG aqui não foi fazer um rato para o cenário competitivo, mas que atende à maioria das necessidades de um utilizador normal. Para o cenário competitivo, a ROG tem também o Keris, que já tem um peso um pouco mais baixo aqui que o Gladius, e também anunciou recentemente as versões Aimpoint, que são basicamente uma versão Pro desses modelos wireless. Outro pormenor que não me gusta muito é a posição dos botões laterais, que acaba por ficar muito distante dos dedos, e temos de fazer esta distância para clicar. Não é nada crítico, mas num cenário mais competitivo pode ser importante. O clique é consistente por todo o botão e tem um feel muito porreiro, como era de esperar do Switch Scale. O botão DPI altera entre 4 estados que podes definir no software, e sempre que alteras ele sinaliza o estado alterando a cor da iluminação. Agora, indo aqui aos botões principais, como vimos anteriormente, temos os ROG Micro Switch, que são mecânicos e têm uma capacidade de 70 milhões de cliques. A ROG utiliza também um botão articulado, sem espaço entre o botão e o switch, para termos um acionamento imediato. Não notei nenhum pause ou pré-travel do botão e eles oscilam muito pouco. Relativamente ao sensor, aqui temos um topo de gama com 19.000 dpi, com a possibilidade de ir até aos 26.000 utilizando software. Se bem que provavelmente ninguém ousará utilizar esse tipo de DPIs para altos. Temos também uma velocidade máxima de 400 Inch per second e uma aceleração de 50 gramas, com um normal polling rate de 1000 Hz. E agora que já falamos da parte mais técnica do rato, vou explicar como é que foi a minha experiência a utilizá-lo in-game nestas últimas 3 semanas. Demorei menos tempo do que estava à espera a habituar-me ao formato ergonómico. Quem acompanha o canal sabe que eu prefiro o formato ambidestro e é o que eu normalmente utilizo. Mas ao final do primeiro dia já não estranhava a shape. Em gaming sente-se um pouco o peso de 89 gramas, sendo que estou habituado a utilizar ratos mais leves, mas nada que desacelere a experiência de utilização. Os mouse fits ajudam em termos um bom deslizar e gosto também muito do feel dos switches, que dão uma experiência de topo de gama, assim como o sensor. No geral, acho que se portou bastante bem, tal como esperava. Eu utilizei o Gladius maioritariamente wireless e é como recomendo que usem para uma melhor experiência, mas dá muito jeito ter a opção do Bluetooth 5.1 para alterar entre o desktop e o portátil sem ter de estar a mover o dongle. E o Bluetooth tem também a vantagem de gastar menos bateria que o wireless, sendo que com o Bluetooth temos 85 horas de utilização e com o wireless temos menos de 30 horas, o que na minha utilização correspondeu a mais ou menos 4 dias de uso com RGB ligado e em wireless. E claro, podemos sempre utilizar por cabo, e neste caso temos uma paracord de qualidade intermédia. Por vezes fica com alguns vincos se a mantiver dobrada por muito tempo, mas também é relativamente fácil de retirá-los, basta esticar o cabo e puxar. Também não é das paracordes mais leves que já utilizei, mas dá para o gasto. Relativamente ao software Armoury Crate ASUS, para mim não funcionou muito bem inicialmente, eu já o tinha instalado porque a minha motherboard é uma ASUS, e ele não abria a tab do Gladius sequer. Tive de reinstalar o software 3 vezes para ficar a funcionar. Mas agora que já funciona, vou-vos mostrar então o que é que podemos fazer no software. Aqui podemos configurar todas estas funções nos 6 botões de rato. Na tab de Performance podemos definir os 4 estados para o DPI, o polling rate e o angle snapping, que suaviza o movimento. Não recomendo que mantenham on porque pode alterar os microajustes que fazemos em game. Na tab de Lighting vamos ter 7 efeitos de iluminação disponíveis, mas temos também a possibilidade de associar o Aura Creator para criar os nossos próprios efeitos. E o Aura Sync para sincronizar a iluminação em todo o ecossistema ROG se tivermos mais periféricos. Podemos também definir a intensidade da iluminação ou manter off se quisermos poupar bateria. Na tab da calibração podemos fazer automaticamente se tivermos um mousepad da ROG, ou então podemos definir o LOD entre baixo e alto. Na tab de Power podemos ver o estado da bateria e definir um alerta de acordo, e definir tempo para entrar em Sleep Mode quando o rato não está a ser utilizado, o que é super útil para poupar um pouco mais de bateria. E todas estas definições podem ficar guardadas em 5 diferentes perfis que podemos posteriormente alterar diretamente no Gladius. E por fim, o preço. O Gladius 3 Wireless é comercializado originalmente ao preço de 109€ em Portugal, mas já o vi em algumas lojas pelos 80€. No Brasil encontrei apenas a 1000€. Se tiver aí alguém do Brasil e que encontra um melhor preço noutra loja, indique por favor aí nos comentários. Em conclusão, eu acho que o Gladius 3 Wireless é um excelente rato. Tem uma boa construção, bons switches, um bom sensor, tem funcionalidades super úteis como 3 tipos de conexão, Zero Swappable, que é muito raro vermos, e isso vai permitir, claro, aumentar a longevidade do teu rato, porque normalmente o que falha primeiro nos ratos são os switches, como aconteceu por exemplo no meu Logitech G Pro, que o switch começou a dar double click.
Neste caso eu podia facilmente substituir, coisa que não acontecia no Logitech. E temos a possibilidade de os substituir sem perder a garantia, o que é importante. E para além disso ainda traz switches e mousefits extras. Sem dúvida foi um rato que me surpreendeu bastante, não estava à espera e agora ainda fiquei com mais curiosidade de testar os novos Aimpoint, principalmente o Keris, que é o mais levezinho. E espero que tenhas gostado da review e se gostaste, claro, não te esqueças de deixar um likezito e subscrever e ativar as notificações para não perderes os próximos vídeos. Se quiserem saber o que eu ando a testar e que prefere que tenha recebido, passem pelo Instagram, que eu primeiro normalmente partilho lá. Obrigado por chegares até aqui, fica bem, um grande abraço e até à próxima.